Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta terça-feira, dia 13 de novembro. Ibovespa fechou o pregão em alta de 0,74%, reação compradora em cima da região dos 57.000 a 56.580, então gerou um candle aí de possível recuperação de voltar a testar uma região de 58 mil pontos. Um primeiro indício de divergência de alta, de fraqueza na tendência de baixa de curtíssimo prazo, o Ibov gerou aqui ao ter essa formação de fundo aqui descendente, mas perdendo força nesse fundo descendente, ou seja, não ultrapassa bem como aconteceu aqui, ultrapassou bem o fundo na linha anterior, já volta a subir, então é uma divergência, só que para confirmar isso aí teria que anular a tendência de baixa, superar os 58.108 pontos. Então, por mais que tenhamos uma perspectiva de recuperação, uma possibilidade de acontecer um pivô, um fundo duplo aqui no gráfico diário que reverta a tendência de baixa para uma tendência de alta ao superar 59.560, ainda falta muita coisa para acontecer e o Ibov continua dentro de uma tendência de baixa de curtíssimo prazo no G60, como também no gráfico diário. E outro ponto que traz uma certa, vamos dizer assim, preocupação é o dólar. Olhando aqui o gráfico do dólar futuro, tivemos aí um movimento de alta, só para mostrar aqui o que está acontecendo. Esse aqui é o gráfico semanal, esse aqui que eu estou visualizando o gráfico semanal. O que nós tínhamos aqui no dólar quando estava lá embaixo? Chegou perto lá na faixa de, eu não vou falar de 1.500 pontos aqui, vou falar de 1,53, 1,55. Uma reação compradora, deu uma lateralizada, algo aqui semelhante, foi lá, estourou aqui para cima. Depois de um longo movimento de alta, que a gente costuma dizer, possibilidade de, ou seja, a tendência está esticada para cima, a possibilidade de acontecer ou um movimento de correção do preço ou um movimento de correção no tempo, que é um movimento lateral. E isso já vem acontecendo, já estaria maduro o suficiente para continuar a tendência de alta que a gente observa melhor pelo gráfico mensal, um pivô de alta. Vale ressaltar que aqui o gráfico do dólar futuro está sem ajustes. Então a gente tem aqui uma tendência de alta, um pivô de alta que estava fazendo a formação semelhante a de uma bandeira, esse aqui seria um mastro, aqui é a bandeira, para uma chance mais provável de rompimento e busca de uma faixa de pontos ali, seria 2.400, 2.500, enfim, 2,40 a 2,50 o dólar. Então, essa sinalização aqui que tem no gráfico diário, esse movimento rompendo topos anteriores, tudo bem que está respeitando aqui agora uma resistência, mas já tinha respeitado na sexta-feira e ainda conseguiu se manter aí em alta, é algo que no mínimo traz um sinal de alerta. Por quê? Porque o Ibov tem uma correlação negativa, bem negativa em relação ao dólar. Isso significa dizer o quê? Que quando o dólar está no movimento ou numa tendência de alta, há uma chance maior do Ibovespa estar dentro de uma tendência de baixa. Então o dólar futuro rompendo essa região aqui importante de resistência, que ele vai buscando fazer isso agora, aumentaria a chance do Ibovespa também perder esse suporte importante na faixa de 56.200 e ampliar a sua tendência de baixa em busca dos 53 a 52 mil pontos novamente. Então, por isso, algumas ressalvas aí, a gente vê um pregão em alta, já anima bastante, mas a gente não pode esquecer do cenário gráfico que nós temos e algumas variáveis que não apoiam muito ainda uma motivação extra de subida aí no Ibovespa. Petrobras, comentário rápido aqui em relação a Petrobras, candle de indefinição em cima de um suporte. Se isso aqui fosse um ativo em tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, estaria pensando numa compra em cima, ao superar a máxima desse candle, a compra, depois do movimento de baixo que chega no suporte, só que esse suporte teria que ser um suporte do ativo que está em tendência de alta. No caso da Petro, tendência de baixa, não vejo essa possibilidade de entrada, de fazer essa compra na Petro. Tá? Mesmo assim, teria que ser um perfil bem mais arrojado para fazer essa compra contra a tendência, da forma como eu mencionei, superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima
que é justamente R$20, abaixo de R$20,28. Vale 5 terminou o pregão com alta de 0,89%. O ativo bateu naquele ponto importante que a gente vinha comentando, que era uma projeção de baixa desse pivô aqui. Projeção de baixa desse pivô. Fazendo aqui a projeção de acordo com o recuo que foi o pivô. Aqui é a cabeça do pivô, o recuo. A gente teria uma projeção justamente por volta de R$ 35,40. A mínima foi R$ 35,41, então foi no valor ali exato. Só que era só a projeção? Não tinha só projeção. Tinha, pegando aqui o que a gente tinha mencionado em algumas análises anteriores, ela tinha uma retração de 61,8%, coincidia com essa região dos 35,40. Então, retração de 61,8% do último movimento de alta, que tem um pivô de alta aqui no gráfico diário. E, além disso, uma linha de tendência secundária, que ela vinha ali nessa região também dos R$ 35,40. Enfim, uma faixa de preço em termos de importante de suporte aí nessa ação. E ela foi lá, reagiu, gerou um engolfo de alta. Aqui no gráfico de 60 minutos, tendência de baixa também deu uma enfraquecida. Perdeu aqui os 35,70, fechou abaixo, mas não fez nova mínima. Então deu enfraquecido e um grande candle de alta na última hora de pregão, apontando para reversão dessa tendência, anular a tendência aí de baixa de curtíssimo prazo. Pegando aqui uma linha de tendência, estaria ali batendo agora nessa linha de tendência de baixa. Então ela teria que superar esse 36,47, ao gerar um novo pivô de alta, aumentaria a chance dessa ação não só voltar para os 37,39, como romper essa região dos R$ 37,39. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.